Salve, galera, cartoleiros e cartoleiras, Paulo. Todo mundo assustado. Cartola já em janeiro? Vai começar amanhã, quarta-feira. Vamos nessa, dia 28 de janeiro começa a primeira rodada. Eu digo logo, né, Paulo? É a rodada mais difícil de escalar. Claro, muitos times jogando com time misto, ninguém sabe. Não é porque a gente não tem estatística, não. Porque realmente a gente não tem assistido os times. O Flamengo não está jogando o time titular, fica difícil realmente ter alguma previsão. Mas estamos aqui, a gente tem umas dicas, a gente estudou, né, Paulo? A gente conversou. Corre com a gente. Tem uma estratégia que eu não vou falar agora, mas como escalar, você vai gastar 100 cartoletas, como é a valorização. Acompanhe o nosso vídeo para você ver todos os detalhes, imitar e valorizar na primeira rodada. Corre com a gente após a vinheta. Trazendo aqui os jogos da primeira rodada, lembrando, todos os jogos válidos para o Cartola, tá? Teremos o jogo de abertura, né? Alguns jogos de abertura, como Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional Atlético Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo. Aí depois temos 7h30 Fluminense e Grêmio, 8h30 Corinthians e Bahia. E aí vem os últimos 4 jogos da rodada, com Chape e Santos, 9h30, jogo da televisão, São Paulo e Flamengo. Depois temos também na quinta-feira Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Ou seja, 8 jogos, Sandro, na quarta-feira e apenas 2 jogos na quinta, né? Tá parecendo a última rodada de Campeonato Brasileiro, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, né, porque eu não entendo o que a CBF tenta montar em tabela. E até para televisão é ruim. É o Brasil, não vou nem comentar. Mas aí, pessoal, ou seja, ficar ligado que começa cedo, né, Paulo, a rodada. Ou seja, muita gente trabalhando 7 horas, então escale seu time antes e fica ligado. Vamos olhar agora os percentuais, que aí fica melhor para a gente balizar. É um percentual, novamente, quem não conhece o canal, né? Eu me chamo Sandro Burgos, fundador do canal. Cartola Tático é um canal baseado em análise não só estatística, como tática. Está aqui o analista de desempenho profissional, Paulo, que a gente analisa não só os percentuais de favoritos, de estatística, a gente analisa como os times jogam e o que isso favorece nos scouts. Esses percentuais não são nossos, são das casas de aposta, mas é uma tendência. As casas de aposta, né, Paulo, tem analistas profissionais também analisando, porque eles não querem perder dinheiro, né? Então eles não vão colocar uma odd muito alta, por exemplo, Vitória contra o Remo, provável que ganhe. Mas você veja que a gente marca também amarelo ou vermelho que a gente não concorda. Então, os percentuais, na minha opinião, ainda estão meio. Não estão tão discrepantes, ainda não baseiam. Será que o Vitória é tão favorito contra o Remo? Eu não acho. Mas deve ganhar ou empatar. Fluminense contra o Grêmio, jogo difícil, né, Paulo? A gente está falando para a gente um jogo mais aberto. Mirassol e Vasco, também jogo duro. Porém, favoritismo alto do Mirassol. Joga em casa. O Mirassol sempre ganha e o Vasco perdeu o Ryan. É uma surpresa. O Inter também, tão favorito quanto o Atlético está bom esse início do ano. E São Paulo e Flamengo é o que eu mais concordo, porém o Flamengo é incógnita, né, Paulo? Será que vai amassar esse São Paulo que está meio batendo cabeça? Depende muito do time que o Flamengo vai a campo, né? A gente não tem a Ainda tem isso. certeza se vai com o titular, se não vai com o titular, né, Sandra? Aí gera ainda mais essa insegurança de saber, porque a fase do São Paulo a gente sabe que é uma fase realmente muito ruim, com o treinador falando que a meta do time é fazer 45 pontos. Imagine, um time como o São Paulo, o treinador Crespo fala que a meta é fazer 45 pontos para escapar do rebaixamento, né, Sandra? Você tocou num ponto importante que o Flamengo, todo mundo está falando que vai poupar, porque eles têm um jogo logo em sequência contra o Corinthians, né, da Supercopa. E outra, o time ainda não vem jogando, né? Rapaz, tá para ser rebaixado do Carioca, muito engraçado, esse Campeonato Brasileiro. Então, eu fugiria do Flamengo. Tem um Coxa, né? Jogando pela primeira vez, né, Paulo? Na primeira vez, né, no caso, voltando à primeira divisão, eu acho que eu concordei com o favoritismo com o Bragantino. O Bragantino é aquele timinho meio xoxo. O Coxa contratou bem, Breno Lopes é uma grande surpresa, Corinthians também. O Bahia, apesar de ser forte, um bom time, mas fora de casa, meu Deus, é frouxo. Eu investido aí o favorecimento, né, do Santos, tá certo, contra o Chapecoense, que tá subindo. O jogo mais equilibrado da rodada, né, Paulo? Jogão, porém, só tem craques, né, caros, vai escalar. É isso que a gente vai discutir.
Cuidado, porque eu já vou pegar o gancho, Paulo, e falar da valorização. Resumindo, pessoal, para valorizar, o jogador tem que fazer metade do quanto ele vale. Se o cara tem 10 cartoletas, ele tem que fazer 5 pontos. Então, o cara, imagina o Vitor Roque, que eu acho que é 21 ou 23. Você vai escalar? E será que ele faz 10 pontos contra o Atlético Mineiro fora de casa? Difícil, não arrisque. E aí você vai ficar sem cartoleta também para montar um time. Então tem que ser equilibrado. E outra dúvida, Paulo, você vai gastar sem cartoletas? Você é a favor ou você quer economizar o máximo? Só que se você economizar o máximo, você vai fazer um time ruim, né? E aí? Verdade, é um bom ponto, né? Acho que o foco é jogadores baratos, mas não vejo mal comprometer as 100 cartoletas, não. Monta o time Isso. barato com as 100 cartoletas e vai para valorização limitada. Exatamente. Você fazendo 50 pontos, você começa a valorizar. Fazendo 60, 70, 80, meu amigo. Aí você vai para 120 cartoleta, aí começa o ano bem. Eu tenho um número que eu passei no plano de sócio, mas vou abrir aqui. Eu acho que o número de equilíbrio bom para ter cartoleta é 150, Paulo, né? Então você na quinta e sexta rodada, focando nisso, depois, pau, sempre jogando nos mais fortes para pontuar. Retornando também com os nossos palpites da rodada, colocando aqui no site R7 nossos palpites. Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto muito equilibrado também, né? A gente colocou aqui 2-2, encara como empate. Cruzeiro fora de casa, 2-1 no Botafogo. Jogo muito difícil, como o Sandro falou, para poder escolher jogadores aqui. Todos que são bons, são muito caros. Santos, confirmando o favoritismo 2-1 contra a Chapecoense, mas Santos pode tomar gol, né? Chapecoense voltando lá jogar em Chapecó é muito difícil, então pode ser que não segure o saldo de gol. Corinthians e Bahia empate em 1-1, assim como o Coritiba e o Bragantino, pode até ser uma vitória aqui do Coritiba por 2-1 também, mas dificilmente a gente acredita que o Red Bragantino vai vencer o Coritiba lá no Couto Pereira. Fluminense 2-1 no Grêmio, jogo também bem equilibrado, acho que talvez o jogo mais equilibrado que temos na rodada. Inter 2, Atlético Paranaense 1, possibilidade de empate também muito grande. Mirassol 1-0 no Vasco. Flamengo 3-1 no São Paulo, mas vamos ficar de olho no provável time. E Vitória 1-0 no Remo, Sandro. Eu destaco aqui da parte de movimentação no jogo, Fluminense e Grêmio. Tem tudo para ser um jogo bem movimentado, né? Fluminense com o Zubeldia tá atacando muito, mas é um Fluminense também que toma alguns gols. Então acho que o Grêmio pode, com o TT que deve jogar, com o centroavante também, poder ali fazer alguns gols. Vai ser um jogo de muito scout esse confronto, sabe? Paulo, eu chamo a atenção duas coisas. Saldo de gol, que raridade, né? Só 2 jogos. E arriscado. Vitória, que joga em casa, contra o Remo, que é uma incógnita, que montou um time para mim fraco, mas o Vitória também não tá esse timaço todo para segurar o saldo de gol. A defesa é frágil, perdendo o Halter. Vamos ver. O Mirassol já é mais garantido, porém, contra o Vasco. Você vê o quanto é difícil o saldo de gol. Então, focar no scout. Outro ponto, Paulo, não sei se você concorda comigo. Se a gente observar, e você falou muito do Fluminense e Grêmio, apesar de que o Grêmio ser um time forte, tomou 4 do Inter. Para mim, um time mais forte que entra no campeonato e mais entrosado, que jogou mais, se chama o Fluminense. Ele jogou o Carioca praticamente com o time. Não, acho que foi o primeiro e segundo jogo, meio misto com o Kennedy, depois ele começou a botar o time completo. E amassou, ganhou até do Flamengo. Eu tô confiando muito no Fluminense, cara. Canóbio, Serna, Lúcio Acosta. Nosso time praticamente vai ter muitos jogadores de Fluminense, tá? Claro que não é para carregar, que aí se a gente realmente, o Grêmio segurar o Fluminense, já era a nossa estratégia. O que você acha, Paulo? Também acho que o Fluminense tem tudo aí para ser um dos grandes destaques dessa primeira rodada. Eu concordo com você. Talvez seja aí o time da Série A com o melhor estadual, né? Até aqui. É o Isso, Fluminense. isso. Sem falar do Palmeiras, que é muito forte, mas perdeu também. Vai pegar o Galo fora. É um jogo difícil. O Fluminense joga em casa, né? Apoio da torcida. O Grêmio que começou titubeante, perdeu até em casa por São José, se eu não me engano. Então não é um time que está tão forte. Esses são os mais escalados, né, Paulo? Exatamente. Começando com nenhuma novidade, né? Alan Patrick por tá barato, Gabigol também por tá barato, Walter ali, goleiro do Mirassol, outro também. Os três aí que venceram ali o concurso de ser mais barato, né? No cartão até aqui. Engraçado, né? São quase obrigação para colocar pelo preço. James também venceu essa votação com 6 cartoletas. Aí tem o Lúcio Costa, Borré, Canta La Piedra, nova posição aí do Cartola, como meia. Temos o Guanais, Canobi, Serna. Ali você vê que o Fluminense, Sandro, de fato, né? Do top 10, 4 jogadores são do Fluminense, né? E eu falei sem olhar os mais calados, né? Você vê que bateu com o meu raciocínio.
Aí temos aqui João Vitor do Mirassol, que eu não sei o que tá fazendo aí, porque não é jogador de cartola. Não sei se a galera tá confiando Só no de saldo de gol. gol. Só de gol. E ele é muito barato, viu, Paulo? É um É. zagueiro que vale 3 ou 4, muito barato. Ou seja, para completar o time é uma boa. Carboneiro, Varela também do Flamengo, tendo essa aposta por conta da fase do São Paulo. Renato Kaiser e Jair Ventura. Daniel Beleza. Borges, substituto aí Lucas Amon, até Igor Formiga ganhar a titularidade. Freitas, Juninho Capixaba e Breno Bidon, muito pelo que ele fez na Copa do Brasil, né, Sandro? Pô, Breno Midon. Baita Eu jogador. até desconfiava, vou ser sincero, às vezes a gente erra na análise. Eu achava ele muito franzino, um jogador que jogava na marcação, mas não desarmava. Ele começou num crescimento absurdo e terminou no ano com aquele drible e o campeonato e a taça da Copa do Brasil. Cara, um grande jogador. Falar do canta na pedra que a gente tem propriedade, né, Paulo? Pessoal, cuidado. É bom e é ruim. Canta na pedra é atacante, mas tá aí como meia. Isso é bom, né? Ele tá mais próximo do gol. Ele realmente tem uma qualidade técnica apurada, mas o físico muito ruim. Ele não participa tanto dos jogos assim. Ele não chuta tanto por não ganhar as bolas divididas. O Remo é um time muito forte. Então, eu acho que cuidado botar cantar na pedra, apesar dele jogar próximo do gol. Mas eu não vou botar no meu time, mas é uma boa porque ele é atacante jogando como meia no Cartola. Vamos lá, Paulo. Verdade. Como de costume, também trazer nossa convocação do top 5 de cada posição. Walter do Mirassol, eu coloquei, Sandro, 3 goleiros mais baratos, pensando em valorização também e defesas. Pedro Murisco do Coritiba, Gabriel Vasconcelos do Vitória, Walter do Mirassol. E aí, outros 2 que não são caros, mas também não são tão baratos. O Brazão do Santos contra a Chape, custando 9 cartoletas, e o Fábio do Fluminense contra o Grêmio, custando 9 cartoletas também. O ideal é que seja barato, né, Sandro? Mas quem acha que um desses dois vai mitar, vai fazer 14, 15 pontos para valorizar, tem aí também o equilíbrio dessas duas posições. Exatamente. Zagueiros, James do Fluminense, William Machado do Mirassol, acho a opção melhor do que o João Vitor, particularmente. Zé Marcos do Vitória aqui pela bola parada ofensiva somente. Vitor Gabriel do Inter pela bola parada ofensiva também. E o Gustavo Henrique do Corinthians pela bola parada ofensiva. Porque, Sandro, essa rodada não dá para botar, eu sei que muita gente gosta, mas zagueiro por saldo de gol é bem difícil. Não, esquece isso. Você não vai botar Por os saldo zagueiros de do gol. Vitória, por exemplo. Do Mirassol vale a pena. O James não, desculpe, o William Machado é uma boa. Eu colocaria, mas só que ele é caro. Ele é caro. Laterais, Bernabé do Inter, começou muito bem a temporada, né? Fazendo gol, jogando até mais avançado. Renan Lodge do Atlético Mineiro, o aposta, não tá tão caro no Cartola. Juninho Capixaba do Bragantino também pela média básica aqui, tá, galera? A gente não tá colocando só, eu acho que o Bragantino vai vencer. Não, a gente colocou que o Bragantino pode perder. Mas a gente tá aqui pensando também em média básica, Juninho Capixaba jogador de Cartola, de desarme. Daniel Borges do Mirassol, Varela do Flamengo e Matheus Silva do Vitória. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Sam? Cadê? Agora me fugiu. Cadê Reinaldo? Tá machucado, Paulo? E o outro lateral também do Mirassol foi Reinaldo vendido? tá disponível, só que ele tá custando 19 e o cartolete é 18. Aí eu Então preferi esquece não. Reinaldo, mas só falei no sentido Daniel Borges surgiu como que vai jogar, né? Então o Reinaldo provavelmente não deve jogar. Daniel Borges é lateral direito. Joga na É. direita. E aquele, o lateral que era do Mirassol, que é o nome dele mesmo, que era bom, né? Continuou? O Lucas Ramon, ele continuou, mas ele assinou pré-contrato com o São Paulo. Aí o Mirassol colocou ele de lado, contratou o Formiga e aí falou: já que você vai em abril para lá, então fique sem jogar. Mas Outro que eu senti falta e que o Formiga. Provavelmente vai reserva. Me vai estranhou. reserva. Me estranhou. Mas valeu. Por isso que é bom ter um Paulo aí no vida. Os meias, né, Paulo? O meia é o mais fácil, né? Tem muita opção. E o barato, como o Paulo falou, Alan Patrick é quase obrigação por custar 8, né? Cartoletas. Verdade, Alan Patrick, Lúcia Costa, 7 cartoletas, Breno Bidon, 5, Zé Rafael também com 6 cartoletas, o Aito do Vitória com 7. Eu coloquei outras duas apostas, que é o Mugni do Mirassol, bola parada, Não pênalti, gosto. falta. E o Josué do Coritiba fez uma excelente Série B, jogador experiente, também detentor das bolas paradas, mas aqui, aquelas apostas bem baratas mesmo, porque a gente tá tentando atingir todos os públicos aqui nas indicações. Bons nomes, com exceção de Josué, e que eu não iria, eu não vou, não. Atacantes: Borré do Internacional, Gabigol do Santos, Eric e Renato Kaiser do Vitória, Canobi Serna do Fluminense, Plata do Flamengo, Lucas Sonier do Curitiba e André Luiz ou Alisson do Mirassol, Santa.
Bons nomes, Paulo. E, pessoal, é importante. Ah, tá faltando o Vitor Roque. Claro, a gente botou jogadores escaláveis. Ninguém vai. Se você botar Vitor Roque, Pedro, meu amigo, você vai ser diferente, mas pode se dar muito mal. Perfeito. Vou colocar na tela aqui para vocês também, a gente ver a nossa base da rodada e, claro, fechar aqui o time com vocês, Sam. A nossa base repete um pouco do nosso racional, né, Paulo, que a gente veio falando. Fluminense, né? Alan Patrick, ataque do Inter, porque Borré tá numa fase muito boa e é barato. Gabigol tem que ter. Tá aí um time, eu não falei do Santos, para mim é um time que é bom e barato. Barrial não é muito caro, você até não comentou, é um bom meia, né? Mas aí eu prefiro até o Bidon do Corinthians, né? Que eu acho que é até mais barato. A gente vai ver. Vamos ver esse terceiro meia. Já que eu estou falando do meia, vamos começar pelo meia, Paulo, já para pegar o racional aí. Aí a Rascaeta, a gente vai pulando, pá, pá. Senão a gente não consegue fechar o time, pessoal. Olha lá, o Barreal é Vai quanto? 12. É 12, mais caro. 12. Vamos ver quanto é o Bidon. 10. 10. Eu acho que é ele, né? Tá numa fase É. fantástica. E pega o Bahia, que é frágil De... no ataque. E agora, goleiro, zagueiro, lateral, atacante. Eu acho que, sabia que o mais difícil, a galera deve ter dúvidas. Porra, quem eu vou escalar na defesa, né? Por quê? Você vai ter que botar um cara barato e que gere scout. Difícil, Paulo. E que dê saldo de gol. É uma equação quase impossível. Então a gente. Paulo já botou na base um lateral direito do Vitória. Muito bom. Forte. Não é certeza que ele vá bem. Tanto que no Bavi ele não foi bem. Mas no jogo do Baiano, com mais oportunidade, ele conseguiu. Ele, pelo menos fisicamente, é muito forte. E a tendência é que segure o saldo de gol. Tendência. Então a gente bota... E ele é muito barato, 3, né, Paulo? Isso. James é um craque na zaga. O outro zagueiro, Paulo, aí que tá, né? Difícil, Tem que ser um porque. zagueiro barato para fechar o time, né? Não pode ser muito caro. Por isso que todo mundo botou o Vitor, o João Vitor do Mirassol. Você É, vai ver. Olha lá. Ele é baratinho. Ah, o William Machado é mais barato que ele. é. O William Machado, mais zagueiro, né? E a gente Perfeito. falou pelos palpites do saldo de gol. Então é coerente que a gente coloque um zagueiro do Mirassol. Vamos pro gol? Gol. Sempre difícil também. A gente gosta, não do saldo de gol, pessoal, daquele goleiro que pode segurar e vai ter muitas defesas, Paulo. Vamos Por ver também. exemplo, É, eu tô pegando O goleiro do dos Atlético baratos. Paranaense, o goleiro do Inter, porque o Atlético Paranaense vai. É o Walter, pela questão do preço, né? E vai ser atacado. O Vasco ataca bastante. Diniz não joga atrás. É o Walter. Infelizmente, né, Paulo, a gente não gosta de ficar repetindo, fazendo um time com os mais calados, mas a gente vai ter. Pessoal, a gente só tem 100 cartoletas, não dá para inventar muito, né, Paulo? Não dá. Exatamente. Lateral agora, para fazer a dupla com o Matheus Silva. Sim, vamos ver. Olha o Tá Reinaldo 17 aparecendo. cartas. Tá louco, tá louco. Bernabé, 11, difícil. E não tá jogando, não terminou o ano bem, ano passado, né? Capixaba é uma boa que você falou, mas não tem um saldo de gol. Eu gostaria do Samuel Xavier, Paulo. Um jogador muito bom para dar assistência. Ou o Varela do Flamengo. O que, é que você acha? O Samuel Xavier é uma boa. Tem mais potencial, né? Até o Varela pode ser poupado, pode não jogar, né? E Então, eu acho que o Fluminense pode segurar o saldo de gol, viu? Eu acho. O Zubeldia gosta de uma retrancazinha, ataca, mas ele é sempre muito seguro na defesa. É difícil tomar gol o Fluminense. Terceiro atacantes. atacante é o que sobrou de cartoleta ou ainda falta o técnico? Não, sobrou 24. Falta só ele, centroavante. Mas eu acho que falta o técnico também, que a gente não botou. A gente botou o Jair Ventura. Já botou? Ah, tá. Já. Porra! Então a gente pode botar um craque aí? E aí? Flaco Lopes, deixa eu ver aqui, Carlos Vinícius, Hulk, Memphis. Rapaz, e o Tá muito Roberto. caro. E aí, Paulo? Quem você confia para meter gol? O Flamengo eu vou fugir, porque a gente não sabe do time. Serna? E Serna, pronto, claro que é ele.
Claro que é ele. Claro que é ele. Eu ainda botaria o reserva de luxo, Canóbio ou Kaiser, por causa do adversário, né? Eu botaria Canóbio. Canóbio. Dá uma cercada no Fluminense, né? Dá uma cercada no Fluminense, né? Eu acho que vai ter. Rapaz, o Fluminense não vai meter 3 gols, mas vai meter os 2 gols e Canóbio tem média básica. Se segurar, ele vai dar um chute, desarme, vai entregar aí. Se alguém bufar aí desses 3 atacantes, ele entra. Tá bom time, hein, Paulo? O que é que você achou? Achei também. Pra fechar, só falta o capitão. Eu fico entre esses dois aqui, ó. Gabigol ou Borré? Borré pela fase, né? Gabigol. Rapaz, é difícil, 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 difícil. Imagine Capitão Borré. Que fase, meu amigo. O que é que a 100 cartoletas não fazem? É isso aí. O Gabigol, não, sei, não vai ser tão errado, não, se você botar Gabigol de capitão. Ou até o próprio Serna, produz muito scout, né? Então, os 3 aí tá bom. É isso aí, Paulo. Essas são nossas dicas finais. Amanhã tem a live, galera. Reforçando mais uma vez, se inscreva no canal, pô. Compartilhe. Nosso plano de sócio muito barato. Ah, deve ser horrível o plano, muito barato. Não é assim. A gente está começando, mas tem muito conteúdo. A gente foi diamante ano passado, são conteúdos diferentes. E tem esse cara aqui. Todo o plano é baseado em uma pessoa só, com grande cabeça. Eu não, estou investindo. E o Paulo, junto comigo, a gente faz as análises táticas dos confrontos. Claro, a gente ainda não tem uma visão muito clara de como os times estão jogando. Os técnicos mudaram, os jogadores mudaram. Então a gente não colocou aquele campinho que a gente coloca. Mas nossas análises se baseiam na análise tática, não só estatística. E tem as ligas pagas também, pessoal. Tá bem pequenininho, aí depois faz um zoom. Colhe aí no 953105520, fala comigo. Tem ligas clássicas, ligas do primeiro turno, com premiação mensal, liga com ponto corrido. A galera tá colando demais, vai ser bem legal, Paulo. Eu tô animado com esse cartola, hein, Paulo? Vamos com tudo. Um Vamos abraço, com hein? tudo. Como o Sandro falou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí a sua aposta para a rodada também, para a gente ver os comentários de Será que a vocês. gente tá certo? Amanhã a gente na live vai ter certeza. Vamos ver. Valeu, galera. Valeu, Paulo. Um abraço.